uma cidade amena, tranquila, boa de viver. A cidade praticamente se conhecia. As relações de vizinhança se mantinham estreitas e se ampliavam em visitas de família, etc. Era uma cidade muito agradável naquele período. Uma parte da cidade, que era da chamada elite da cidade, se conhecia muito, a gente sabia até quem era o dono de que carro. Eu me lembro que o carro placa número 1 era de Navarro Lucas, que era cônsul do México e dono de uma concessionária de automóveis. Na frente da minha casa morava a família de Ângelo Sagas, os pais dele. Tales de Azevedo também morava do outro lado, e a gente conhecia tudo, era uma cidade completamente diferente. O que acontecia em Salvador, no estado da Bahia e no Brasil, tinha que repercutir entre a Rua Chile e o fim da Rua da Misericórdia. E o centro da cidade era do Relógio de São Pedro à Praça da Sé. Depois você vinha para a Praça Municipal, onde você pegava de um lado a Câmara de Vereadores, o gabinete do prefeito e o Palácio Rio Branco, onde o governador trabalhava. O elevador Lacerda, o charriot e o bonde eram nossos meios de transporte, né? E os carros quem tinha eram, por exemplo, os médicos e empresários bastante abastados, o resto de bonde, numa boa. A gente ia aos locais sabendo qual a função de cada local. Ir à Rua Chile era para comprar presente de Natal, para comprar roupa ou sapato quando havia casamento da família, que era coisa mais chique, roupa mais chique. A Rua Chile tinha dois bondes, né? Duas linhas de bonde, né? Você vê a Bahia, você vê o que é uma época. No Palace Hotel tinha um ponto, né? E defronte das Duas Américas, a turma ficava, quando as mulheres iam tomar o bonde tinha o estribo, né? Ela subia um e subia outro, o pessoal vê as caçolas das senhoras. Hoje em dia uma coisa tão... Naquele tempo você ficava olhando, pô. Depois a senhora desconfiaram, em vez de subir assim, ela subiu já assim, aí perderam o espetáculo. Elas descobriram, compreende? A Rua Chile era um encanto de lugar. Inclusive, não só fisicamente, por exemplo, a Rua Chile, a calçada da Rua Chile era de ladrilho hidráulico. Era linda a calçada da Rua Chile. A Rua Chile, meu pai, que morou em Paris, dizia que a Rua Chile lembrava Paris, as ruas de Paris, né? E era o point, não tinha shopping, né? Então tinha as grandes lojas, os grandes magazines, era tudo ali na Rua Chile. 5 horas era o footing, todos os políticos, as senhoras comprando e tal. Depois, quando 6h30, todo mundo tomava um bonde e ia embora para cá. Porque tinham lojas assim maravilhosas, né? Desde, vamos dizer, a Casa Clark, que era uma das primeiras, né? Depois vinha uma outra casa de calçado, a Rialto, depois vinha a loja, a Casa de Chá Baiana, que infelizmente acabou e virou a Sensação Brasileira, né? Tinha as Duas Américas, a Sloper, a Confeitaria Chile, né? Tinha a casa do pai do Glauber, o Adam Astor, que era do outro lado. Então a vida da Rua Chile era uma coisa encantadora. Onde você encontrava os políticos, os deputados federais, estaduais, prefeito, o governador passava, às vezes Juracy Magalhães, o governador passava num carro, eu me lembro que ele comprou o Impala, que até hoje existe, que o governador usa no desfile de 7 de setembro. Nós íamos ao cinema, havia o Glória, o Guarani, o Excelsior, o Liceu, né? Tinha a matinê de 2 às 4, e depois às 4 horas nós íamos passear na Rua Chile, nos exibir bastante, né? Porque éramos jovens, bonitas e elegantes, e íamos nos exibir mesmo com toda a consciência. A Rua Chile, naquela época, dava 5 horas da tarde, quem estivesse mal trajado tinha vergonha de passar por lá. Eu nasci na Rua Visconde de Mauá, perto do Solar União, que hoje é a Marina.
E me criei na Ladeira da Preguiça, que é ligado à mesma rua. Lá eu me criei e me casei, tive meus filhos. Vivi uma boa parte lá, vendo o mar, os navios que chegavam e saíam. Era descendo uma ladeira, eu já estava na Igreja da Conceição, passava pela Rua Manuel Vitorino, Mercado Modelo, e assim foi a minha vivência. O Mercado Modelo botava qualquer um a perder. Você entrava ali, é como se minha avó dizia, você vai ficar perdido e tal, você vai se tornar um homem perdido. Botava qualquer um a perder o mercado. O mercado era ótimo, 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 ótimo. Eu me lembro como hoje, que nós estávamos assim comprando camarão seco, quando caiu uma jiboia imensa de lá em cima, de lá de cima nas costas do homem, foi aquele corre-corre. Escândalo também, da mulher de um árabe que foi pega dentro do sanitário do Mercado Modelo com outro árabe, essa safadeza toda. Tinha o antigo Mercado Modelo, tinha muita história, porque eu penso que o comércio naquela época, o que hoje é mais, a beleza do mercado é mais artesanato. Mas naquele tempo o comércio ali tinha de tudo. Tinha armazém surtido, casa de farinha, casa que vendia só bananas, só barraca de fumo. Era aquele vai e vem, tá entendendo? Ainda mais que as mercadorias encostavam na rampa, dali desembarcar, aquele vai e vem. Olha, a rampa era algo maravilhoso. Primeiro, visual, né? A lembrança vem pelo visual. Era uma floresta de mastros de saveiro. Quando a gente desembarcava do elevador que olhava, era uma floresta interminável que encobriam a visão do Forte São Marcelo, né? Saveiro de todo tipo, saveiro de 2 mastros, saveiro de 1 mastro, lancha, saveiro chamava bico de pena, né? Com vela de pena, todos vindos do recôncavo e sempre abarrotados de mercadorias, de fruta, de verdura, de carne seca, de farinha, de pote, de artesanato, de coisa de couro, de palha. E o Mercado Modelo era aquele centro fervilhante que recebia a descarga dos saveiros. Então, a rampa do mercado era um sinal assim, de muita prosperidade, né, e de um movimento muito grande. Assim como era a Feira de Água de Meninos. Entrar em Água de Meninos tinha de tudo, né? A gente se perdia lá dentro, no meio de tanta coisa, né? Então, também marca um cheiro, né? Aquele cheiro de marisia, aquela marisia básica, né? Misturada com o cheiro de coisa meio podre, mas que tinha uma coisa meio adocicada, meio azeda, adocicada, né? De banana podre, de peixe, né? Que a gente identificava muito com a rampa e com a prosperidade. Não tem feira, tem comida. Não tem comida, tem esse cheiro de tijuco, essa coisa meio, né? E a cara do povo, né? Do povo do mar, né? Dos saveiristas, dos carregadores. A imagem muito dos saveiristas e carregadores, sempre a imagem de homens negros e muito fortes, né? Era o pessoal que carregava os sacos nas costas para desembarcar, sempre desembarcando, carregando. A figura do carregador, né? Com uma rodilha na cabeça, eles faziam uma rodilha com pano para poder botar o peso na rodilha, né? Para acomodar o peso. E carregando peso, carregando nas costas. Então, essa coisa de um povo indo e vindo, trabalhando, carregando, fica essa imagem, né? As minhas lembranças de criança é que a rua era muito divertida. Porque na rua aconteciam muitas coisas.
As coisas aconteciam na rua, o que é uma velha tradição da rua ocupada pelos africanos e pelos negros. Por exemplo, na rua estavam os vendedores ambulantes que mercavam, tinham seus pregões, né? Então tinha, por exemplo, um vendedor de acaçá que era um sucesso. Ele vendia acaçá, mas ele vendia acaçá e cantava mambo. Vamos comer acaçá, menina, venha comprar acaçá. E aí ele fazia uma cantiga sobre acaçá e dava até aquele ritmo do Javier Cugat. Aí o pessoal, acaçá era um sucesso, porque tinha o vendedor de acaçá. Tinha outro que vendia abacaxi, né? E ele apontava na rua gritando, abaca. E aí os meninos todos terminavam, xi. Então a alegria era todos os meninos terminarem o abacaxi dele gritando xi. E ele só fazia abaca e a galera xi. Então, mercadores eram figuras muito engraçadas, né? Tinha um cidadão que era Zé Sertanejo, Zé do Sertão, chamavam ele, que era vendedor de panela. Era um sujeito magro, alto. Na minha cabeça, Antônio Conselheiro devia ser assim. Ele era branco, alto, bem magro, né? Descabelado, aquele cabelo todo assim, com chapéu de couro e com alpercata. Ele andava com um negócio de um pau, umas cangas, né? Mas era cheio de tudo que era tipo de panela e moringa. Panela, moringa, aquela chamavam antigamente arupemba, né? Aquela peneira de trançada de palha, né? Arupembas grandes e tudo. Vassoura de varrer e vasculhar. Então ele saía mercando panela, vassoura de varrer e vasculhar, caboré. Hoje você não sabe mais nem o que é caboré, né? De barro é onde se fazia café. Era o lugar de guardar o café, era um caboré. Então, cada mercador que passava era uma alegria, era uma festa. Vendedor de banana, burro, caçoar, enfim. Tinha um que era uma caixa de sabonete Ocalol. Dentro dessa caixa de sabonete Ocalol tinha pedra de isqueiro, tinha cadastro de sapato e tinha um remédio que ele falava assim: tem pessoas que quer pongar no bonde e não pode, por causa do calo. Tem pessoas que quer dançar no baile e não pode, por causa do calo. Calocite. Aí vendia Gillette HP. Tinha duas Gillette, tinha uma branca e tinha uma azul. Ele vendia. A branca era mais barata, entendeu? Então, eu ficava junto dos rapazes lá, aí me davam uma tábua, nesse estilo aqui assim, um prego aqui, outro aqui, e duas cordas, eu pendurava, então eu ficava no meio dos camelô, que eu chamo camelô, vender na porta do plano inclinado. Não existe mais, é Gillette azul, futebol, era ralo, que ainda existe para abrir banheiro, palito morrói. Quem financiava era, naquela época, quem liderava aqui no comércio eram os árabes, as casas de comércio. Ele dava mercadoria para a gente vender, quando era de meia para tarde, a gente ia lá e prestava conta. Então a gente vendia, eu tinha uma placa, como eu acabei de dizer, eu pendurava aqui no pescoço, embora contra a vontade do meu pai, mas era escondido. Aí saía mercando, Gillette azul, futebol e tim, ralo para pia e banheiro, coador para chá e café, palito morrói, oleia mosca chesma, o americano foi executado na Câmara de Gás. E as figuras mais trágicas, que eram as fateiras. As fateiras eram as figuras mais trágicas, eram sempre mulheres negras, não é? Já idosas, com a grande gamela, que elas vinham do Retiro a pé, andando, subindo pela Liberdade, Santo Antônio, e vendendo tudo que era víscera. As vísceras como fígado, fato, tripa, rim, bofe, pulmão para fazer bofinho, miolo. E elas eram as mulheres muito valentes. E ela, os maridos dela, a Margareth, e tinha medo até de olhar aquele pessoal. Eu tinha muito medo dela. Ela vendia fato na gamela, saía vendendo. E eram mulheres, se ela sentisse vontade de urinar, não pense que ela olhava para um lado. Ela pegava a saia para um lado, para o outro, tchó. Fosse olhar,
Fosse uma mulher daquela, eu ouvi o que queria e o que não queria, a gente baixava a cabeça. As mulheres que a gente tinha medo delas. E o que era engraçado é que elas iam vendendo, né? E encostavam nas portas, porque as mães de família, boa parte delas não saíam de casa, não trabalhavam, né? Então tudo comprava na porta. E aí quando elas encostavam em uma porta, havia todo um preconceito, né? De que quem comprava carne de gamela é porque estava ruim de vida. Que era a carne o tipo de carne mais barata, mais vagabunda, né? Então tinha sempre uma vizinha nossa, que toda vez ela chamava a mulher da gamela, a mulher encostava, arriava a gamela para ela poder escolher, e ela começava a falar, porque meu cachorro está com fome, eu tenho que comprar comida para esse cachorro. Ela tinha que justificar que a mulher, do fato, estava na porta dela, era porque era para comprar comida para o cachorro, porque o marido dela era um marido muito importante e só comia bife. Era bife de... Naquele tempo chamava o quê? De Cruz Machado, bife de patinho, que nada, caía firme no bofinho, né? Mas havia toda essa coisa de uma repulsão. E também amoladores de faca, protéticos, que vinham pela rua aí que faziam conserto de dentadura, ajustavam dentadura. Ou seja, os serviços eram um princípio que você tinha feira, é onde estava tudo junto, e da feira saíam ambulantes que prestavam serviços, que vendiam a retalho pelas ruas, na porta de cada um. E a rua era esse desfile. Era como se a cidade fosse um grande mercado. A cidade estava no meio do mercado, o mercado estava na rua. E a Bahia, nessa época dos anos 40, ela tinha coisas muito interessantes a dizer. Por exemplo, tinha uma vida noturna no Palace Hotel, havia o Tabariz, né? Que era um cabaré, o Tabariz. E o Palace Hotel tinha shows de muita qualidade e também no Tabariz. Então, normalmente a gente fazia o circuito, começava ali pela Gameleira, que fica ali na Rua do Sodré. Ali tinha várias casas, a gente ficava, via, olhava, dançava. Então tinha ali a Gameleira, depois você ia para a Ladeira da Montanha, onde tinha o famoso 63 e o 73, né? E depois você ia para aquela área mais ali da Ladeira da Praça, onde tinha uma churrascaria que chamava-se Líder, Churrascaria Líder. E ali, mas era um lugar muito bom, com mulheres bonitas e tudo, né? De frente tinha um lugar onde João da Matança tocava um violão fantástico, ele inclusive se apresentava na Rádio Sociedade. Tinha essa churrascaria Líder, e tinha o Monte Carlo, que ficava ali numa transversal do Liceu, da Saldanha da Gama, inclusive comum com orquestra ao vivo, que a gente dançava e transava ali. Tinha o Arlete, tinha o Rumba Dancing, que era um lugar onde a gente recebia uma cartela e cada dança que você dava, a menina furava a cartela para você pagar na saída. E sempre a gente ficava pedindo, não fure não, eu estou duro, sou estudante, tá? Aquela conversa sacana, né? E era a vida boêmia mesmo. No final, todo mundo, no final da noite, princípio da madrugada, iam fechando todos os lugares. O único que ficava aberto era o Tabariz, né, que funcionava atrás do Guarani, na época, depois do Glauber Rocha, Cinema Glauber Rocha, ali na Praça Castro Alves. Então, todo mundo, a boemia toda se encontrava ali. E depois, quando acabava mesmo, já de manhã, assim, bem o sol aberto, a gente ia ali, tinha Seu Zé, rapaz, que tinha uma carroça ali que ele vendia comida, uma feijoada maravilhosa, comida espetacular, e depois a gente pegava o bonde e voltava para casa já com um dia bem andado.